Olá, pessoal! Hora do rescaldo, hora de ver o que sobrou de mim para poder recomeçar mais uma vez. Reconheço, foi uma semana de fogo. Foi muito difícil. Mas olha só, eu já estou de preto e branco. No passado, não sei se esse costume ainda continua, quando se sofria muito pelo falecimento de alguém, geralmente da família, não é? Se vestia preto fechado durante 6 meses e nos outros 6 meses, até completar um ano, se aliviava, ou seja, se usava o preto e branco, não é? Eu já estou no preto e branco para aliviar as minhas dores. E, claro, eu tive a ajuda do meu cocozinho, que é o meu terapeuta, quem eu converso muito para quê? Para aquela Carol que eu mostrei para vocês, frágil, ficar se tornando mais forte. E a Carol tá assim, se fortalecendo, porque a fila tem que andar, né, minha gente? Não dá para passar o resto da vida sofrendo. Principalmente porque a gente começa a analisar, a gente começa a refletir e a gente vê que é responsável por si, é responsável por suas emoções e que tem que se fortalecer, porque senão a pessoa acaba entrando pelo cano, né? Então eu vou botar meus bebezinhos aqui para poder conversar com vocês. Conversar o quê? Ora, eu achei um livro na minha estante muito interessante, inclusive que eu já havia falado sobre ele em outro vídeo. Só que antes eu estava apenas falando sobre ele e agora eu estava sentindo, eu estava passando por tal experiência, olha. Então eu lembrei e eu digo, vou mostrar para o meu povo. Vocês, meu povo, são vocês. Minha gente, esse livro, A Floresta, ele é justamente para esses momentos assim, checkmate. E ele começa com esse meninozinho que aparentemente está num velório. Quando você tem uma dor muito grande, muito profunda, como é isso, saber do falecimento de alguém muito especial para você, especial mesmo, na acepção da palavra, que o coração se identificava. Então, olha qual foi a reação do meninozinho. Tudo que a gente perde, seja pessoa, seja uma situação, tudo é um luto. A gente entra num processo de luto. E esse processo de luto, cada um vai desenvolver conforme a sua natureza, não é? E eu gostei muito da figura utilizada nesse livro. Esse livro não tem uma palavra sequer, é só de gravuras. O meninozinho, quando aconteceu essa morte querida para ele fugiu. Ou seja, eu acredito que ele tenha sentido uma necessidade de estar sozinho, porque no velório ele estava com outras pessoas. E a interpretação que eu dei foi essa. Nesses momentos assim muito graves, é bom que você se recolha a si mesmo para poder fazer o balanço do acontecido, não é? E esse meninozinho vai para onde? Esse meninozinho vai para uma floresta. O que é a floresta? A floresta é um lugar fechado, é um lugar cavernoso, é um local sombrio, é um local de reencontro consigo. E esse meninozinho vai caminhando para dentro da floresta. E é claro que isso é assombroso. O momento da perda, o momento da luta é apavorante. Você se coloca diante de uma radicalização do nunca mais. Ora, mas isso aí é uma rasteira que a gente recebe diante dessa constatação que nunca mais vai ver aquela pessoa, que vai ter que se adaptar com a presença da ausência dela. Então, o meninozinho, vai em busca desse desconhecido, desse temeroso, mas que ele se sente atraído. Ele vê que é necessário enfrentar essa obscuridade. E ele começa a penetrar nessa floresta sem fim, assombrado, porque ele está com os olhos assim arregalados. Ele começa a passar
por determinadas dificuldades, pisar em locais escorregadios, em locais desconhecidos, em locais espinhentos, se assustar muitas vezes sendo necessário correr, ou seja, evitar a todo custo aquela visão ou aquele pensamento que ele está tendo, e continua a marcha dele, continua o caminho dele, continua a empreitada dele, porque é o que é necessário naquele momento, é o que você vai ter que enfrentar, porque senão as coisas não vão se fazer sozinhas, vão exigir de muito, muito, muito tempo, e isso vai atrasar o seu próprio processo, não é? Então, olha, o menino se vê com coisas que ele precisa imaginar, ele precisa, talvez, se apegar com fé para poder suportar a dor dele, mas vamos em frente, vai indo, esse menino penetrando cada vez mais em si, cada vez mais no âmago dessa floresta, essa floresta temerosa, desconhecida, escura, mas que é preciso ser enfrentada para poder ele não se perder de vez, ele não ficar com os caquinhos sem condição de serem recolhidos. Ainda caminhando. E, pessoal, 80% desse livro é justamente esse menino caminhando dentro da floresta, esse menino à procura, esse menino elaborando os pensamentos, as dores, as dúvidas, a amargura, o desespero dele. Olha só. Esqueletos, símbolo que é da morte, não é? Ele não foge da realidade. A realidade é difícil, mas mesmo assim ele enfrenta. Aí o que é que ele vê? Ele vê aquela pessoa que ele saiu do velório, que o velório estava acontecendo quando ele saiu de casa. Significando que ele, de fato, encontrou a realidade que ele precisa enfrentar. A realidade que ele precisa elaborar e mais ainda, a realidade que ele precisa pôr em perspectiva. Porque na hora que ele coloca em perspectiva, ele trabalha com a criatividade dele, com a força interna dele e resolve os pontos que precisam ser resolvidos naquele momento para aceitar humildemente que a realidade da vida é essa. É cruel, mas é essa que está posta. Então, olha, ele abraça, significando que essa pessoa que faleceu é uma pessoa querida, não é? E ele conversa. Ele procura o entendimento, ele procura olhar a coisa nessa perspectiva dele. E aí, pode nem ser o fim. O que antes você via materialmente, agora você vai ter contato, você não vai ver, você vai sentir. É a sua emoção que vai trabalhar ao invés dos olhos, não é? Mas isso depois de todo aquele caminhar dele dentro da floresta, dentro do medo, dentro do desconhecido, que ele chega a olhar o acontecido por uma outra perspectiva. Aí, depois que ele cria, que ele descobre, que ele percebe, que ele sente essa nova perspectiva, ele se despede do morto, aí ele volta para casa. Ele volta para casa, olha, vem tranquilo, voltando de novo para casa, voltando para si, voltando para o seu coração e como ele vai viver essa nova realidade, que também não é de um momento para o outro, não. Ele ainda vai continuar sofrendo muito, mas as coisas aos poucos vão tomando seus lugares. Ele não fica com as pessoas que estão no velório, aqui embaixo, ele sobe e vai ao encontro de quê? Ele vai ao encontro do morto, para poder fazer a despedida, e ele traz um galinho, ele traz um pouquinho desse aprendizado dele da floresta, do desconhecido, da imersão que ele teve que fazer em si, ele traz como símbolo um galinho e, olha só ele com o galinho, aí deposita na mão do morto, ou seja, eu aceito, eu entendo. Pode não ser justo para quem fica sentindo falta, sentindo aquele amor, mas é a vida. E aí pronto.
Deixa eu ler um poema para vocês. Não, não vou ler o poema não, que eu pensei que eu tivesse escrito o poema aqui, mas não escrevi não. Escrevi em outro canto. Deixa eu ver se eu encontro. Um segundinho. Demorei, mas não encontrei. Fica para outro dia. Mas o poema dizia assim, era um poema de Paulo Bonfim. Ele dizia assim: ninguém tem culpa daquilo que não fomos. Ou seja, dos acontecimentos que não aconteceram do jeito que você queria, mas aconteceram. Mas isso ninguém tem culpa, é coisa mesmo da vida. E ele diz, nós não somos os desenhistas, mas os desenhados. Não escrevemos, somos escritos. E no fim ele termina, ele encerra o poema dizendo: ao longe uma chuva fina molha aquilo que não fomos. Eu acho sensacional. Uma chuva fina molha aquilo que não somos. Mas vamos ver aqueles meus bebês que vocês também já conhecem, que me ajudam nessas reflexões radicais. Minha gente, eu vivo do que eu interajo, eu vivo assim emocionalmente, né? Do que eu interajo com meus bebês e com meus livros. Daí eles são terapêuticos, porque eles vêm a mim não de uma forma vaidosa, mas de uma forma pedagógica. Através deles, eu começo a intuir as coisas. Então, eu tenho mais a ficar agradecida de eu ter encontrado neles apoio, de eu ter encontrado neles orientação. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu tenho aqui um trio de bebezinhos que eu já apresentei em outros livros, que eles significam o quê? Significam o Cronos, o tempo que existe, aquele tempo cronológico, o tempo de 2023, 2024, etc., o passado, o tempo que ainda vai vir, e ele significa, e aqui nós temos o Kairos, que é o meu tempo dentro desse tempo, a qualidade do meu tempo. Existe um tempo, eu tenho uma vida, um determinado tempo dentro desse tempo que existe. Por exemplo, esse tempo Kairos, para mim, só começou a existir em 1956, quando eu nasci. Antes disso, existia o tempo, sim, mas eu não existia dentro desse tempo. Então, o tempo Kairos é 1956 até o ano que eu morrer. Então, esse tempo Kairos, qual é a qualidade que eu tô dando a ele? Eu tô deixando simplesmente ele passar, sem me perceber como um ser vivente, um ser criativo, um ser com uma parcela de responsabilidade dentro da minha existência? É o que significa para mim o Kairos. E o Cronos é todo o tempo, enfim, antes, durante e depois de mim. E nesse tempo, por que é preciso chamar a atenção que dentro desse tempo existe um tempo de qualidade, que seria bom, né? Se eu imprimisse qualidade a esse tempo. Existe uma coisinha que é chamada o caos, o turbilhão, o desconhecido, o inevitável, aquele que chega sem você esperar
e que baldeia tudo, deixa tudo de cabeça para baixo, acaba com o nosso sossego, acaba com a nossa compreensão, acaba com os nossos nervos, acaba com tudo que significa paz. Isso está existindo sempre. Seja através de um canal, seja através de outro, você sempre vai estar em contato com um turbilhão que vai lhe deixar de cabeça para baixo. Então, é o caos. Esse caos faz parte, esse caos existe, não adianta você tentar fugir desse caos. E aí, no momento que eu tenho o Kairos, o Cronos e o caos, seria bom que eu aprendesse a desenvolver em mim o senso de perspectiva. Que foi isso que eu disse para vocês. Vocês começarem a interpretar as coisas conforme vocês conseguem, conforme seria bom para que sua vida não se perpetuasse num caos, certo? E que você, através desse exercício, colocasse em atividade a sua criatividade. E é por isso, é com base nessa perspectiva, olha o olhazinho dela. Aprendendo, exercitando, o ver tudo através de outro prisma. Não é negar, não. É entender que são várias as maneiras que você pode perceber um acontecimento. Aí, se você for muito pessimista, você vai ver aquilo só pelo lado ruim, só pelo lado negativo. Se você for muito otimista, você vai ver também dentro de uma realidade, porque vai ver tudo num plano muito positivo, muito cor-de-rosa. Então, é preciso você exercer um equilíbrio entre essa sua perspectiva em relação às coisas. Deu para entender, não deu? A perspectiva é que vem mostrar pra gente, para mim, pelo menos, está mostrando essa semana, vamos analisar coisas sobre diversos prismas, a sua dor por diversos prismas, ver por onde você pode começar a se reconstruir, ver o que é que você pode conservar daquilo que aparenta ser uma perda total, entendeu? Então, pronto, minha gente, eu imortalizo essa minha dor, não como dor, mas pelo menos, o que eu fiz com essa minha dor? Eu já dei o nome de um bebezinho, eu já separei um livro para homenagear esse momento meu. Toda a vida que eu estiver lendo esse livro, e os meus livros eu fico sempre constantemente retomando, porque eu esqueço do que eu leio, não é? Então eu preciso, toda vida que eu pego um livro é como se eu estivesse lendo a primeira vez. Então, toda vez que eu olhar esse livro, eu vou me lembrar desse momento, é como se eu estivesse armando um altar em homenagem àquela minha dor, não aquela minha dor, aquela pessoa cuja a falta, a perda material me causou tamanho reboliço, tamanho caos no meu sentimento, nas minhas emoções. Então, através do livro que eu vou ler, que eu vou referenciá-lo toda a vida que eu ler, através do bebezinho que ganhou o nome e que quando eu tiver com o bebezinho eu também irei reverenciar, e através da memória que ficou, através da saudade que vai ser eterna, muda em gradação, mas ela não se acaba. Então, eu estarei fazendo o que é possível dentro dos nossos limites que ainda estamos vivos, ainda estamos respirando e ainda somos habitantes da matéria. Era essa a minha mensagem de hoje. Muito obrigada a todas as pessoas que me apoiaram nessa minha dor dessa semana e um forte abraço para vocês. Até segunda-feira. Excelente fim de semana.